Será que a medida provisória 171, editada pelo Lula no dia 1º de maio de 2023, tem o potencial de acabar com o uso das empresas offshore para fins de investimentos no exterior, considerando que, se ela for aprovada pelo Congresso da forma como foi editada, essas empresas passarão a pagar impostos no Brasil, ou melhor, os sócios dela? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E a resposta curta para essa pergunta é não. Essa medida provisória definitivamente não vai acabar com o uso das empresas offshore para investir no exterior, que, diga-se de passagem, vai continuar sendo a forma mais inteligente de você investir lá fora, quando você tem uma quantia um pouquinho mais alta, ainda que, não há como negar, ela vai trazer alguns impactos significativos, sim. E é mais sobre isso que eu gostaria de explorar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Aqui no canal nós falamos dos assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como por exemplo, a abertura de empresas offshore para fins de investimentos em bolsas de valores internacional, ou ainda saída fiscal do Brasil, residência fiscal em outros países, segundo passaporte, teoria das bandeiras na prática para proteger e garantir a sua liberdade individual, financeira e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E vou além, se você está interessado em algo mais personalizado para o seu caso em específico, não hesite em nos contatar pelos nossos dois únicos meios de contato oficiais, que são o site capitalglobal.com.br ou ainda o e-mail contato@capitalglobal.com.br. Se você não recebeu o nosso retorno em até um dia útil, não esqueça de conferir no seu spam. Dito isso, vamos ao tema do vídeo, entender mais sobre essa MP 171 do Lula, que veio para tributar investimentos no exterior, e também se ela tem o potencial de acabar com o uso de empresas offshore para essa finalidade. Bom, eu não vou mais me estender sobre a explicação dessa MP, porque eu já gravei um vídeo específico sobre isso, gravei inclusive no dia que a MP saiu, fui o primeiro canal do YouTube a tratar sobre o assunto provavelmente, e eu vou deixar aqui no izinho para que você possa entender mais detalhadamente os artigos que a compõem. A minha ideia aqui é fazer uma análise mais especificamente das offshore, se elas vão ou não valer a pena caso essa medida provisória seja aprovada pelo Congresso Nacional da mesma maneira como ela foi editada pelo presidente e comece a surtir efeitos tributários aí a partir do ano que vem. O mesmo texto, certo? E, na minha opinião, ele não vai acabar com as empresas offshore porque ela só atrapalha o que diz respeito ao diferimento tributário. E nem acaba, atrapalha. Mas a empresa offshore ainda tem algumas vantagens que vão continuar sendo importantes, como, por exemplo, você fazer a sua blindagem patrimonial para se proteger do risco Brasil. Na verdade, essa medida demonstra que isso aí é cada vez mais importante, porque nós estamos diante de um Estado crescente querendo colocar a mão no seu dinheiro, legalmente, ainda que seja por meio de novas leis. Um Estado que busca ser mais onipresente, que busca te tributar mais. Isso mostra a importância de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Isso mostra o risco, por exemplo, de amanhã ou depois subir o IOF, esse sim na base do decreto, o presidente pode subir lá para casa dos 20% para remessas internacionais. Ainda que essa medida venha para deixar menos interessante os investimentos no exterior, ou melhor, menos atrativos, de outro lado, ela também mostra como eles são mais importantes do que nunca, como eles são imprescindíveis se você quiser se proteger de um aumento estatal, quiser perpetuar o seu patrimônio ao longo de mais gerações. E para isso, as empresas offshore, elas continuam sendo interessantíssimas, porque elas criam uma separação patrimonial. O que é seu, o que é da empresa, é da empresa. E, a princípio, o patrimônio de cada qual não se confunde. Então,
além de mandar o seu patrimônio para o exterior para deixar mais protegido, criar uma empresa offshore se mostra uma das coisas mais sofisticadas que você pode fazer para esse fim de proteção patrimonial. É assim hoje e vai continuar sendo assim caso essa MP 1171 passe exatamente com o texto que o presidente resolveu editá-la. Além disso, uma outra segunda vantagem do uso de empresas offshore para fins de investimentos no exterior e que vai continuar apesar dessa MP é utilizá-la para fins de planejamento sucessório e proteção do imposto sobre herança que existe nos Estados Unidos para estrangeiros não residentes que investem lá. Quer dizer, ele também incide para americanos ou residentes fiscais nos Estados Unidos, mas a regra é muito diferente, é só acima de 11 milhões, 12 milhões de dólares. Agora, para quem é estrangeiro não residente, sempre que você investe nos Estados Unidos e você possui mais do que 60 mil dólares lá, caso você faleça, começa a incidir a tabela do State Tax. E ela começa na primeira faixa, ali em 18%, e vai subindo até chegar a 40% para quem tem mais de 1 milhão de dólares investidos no exterior, nos Estados Unidos, por meio da pessoa física. Então, se você quiser evitar deixar quase que a metade do seu patrimônio para o tio Sam, no caso de falecimento, uma boa alternativa é você montar uma empresa offshore para fazer esses investimentos no seu lugar. Então, agora, ao invés de você ser o dono daqueles ativos investidos nos Estados Unidos, você é o dono de uma empresa em um paraíso fiscal e essa, por sua vez, é a dona daqueles ativos nos Estados Unidos. Aí, caso você faleça, bem, quem era o dono daqueles ativos antes do seu falecimento? A empresa no paraíso fiscal. E depois, continuou sendo a empresa do paraíso fiscal. Não houve sucessão nos Estados Unidos, porque pessoa jurídica não morre. Você deslocou o evento sucessório para um país onde o imposto sobre a sucessão é zero. Então, o simples fato de você investir por meio de uma empresa sediada em um país que não há tributação sobre a herança faz com que você evite a incidência do State Tax, do imposto sucessório lá nos Estados Unidos, sendo esse um dos principais motivos pelos quais as pessoas montam esses veículos para investimentos no exterior, motivo esse que continuará sendo importante ainda que essa MP continue, ela passe a valer, o Congresso assine embaixo, exatamente com o texto que está hoje em dia. Então a gente já viu que para blindagem patrimonial e para planejamento sucessório, ela vai continuar sendo interessante. E ainda sobre planejamento sucessório, dependendo da forma como você constituir essa empresa, você eventualmente vai conseguir evitar também a necessidade de fazer o inventário lá nos Estados Unidos, ou ainda no país do paraíso fiscal, dependendo de como você fizer o quadro societário dela. O que demonstra, mais uma vez, que essas empresas elas são interessantíssimas para diversos fins. Em terceiro lugar, uma outra razão pela qual as empresas offshore vão possivelmente continuar sendo interessantes, apesar dessa MP 1171, é para diferimento tributário. Aí você me fala, pô, Guilherme, é justamente para acabar com o diferimento tributário que essa MP foi aí editada pelo presidente e você quer me falar que ela vai continuar sendo interessante para esse fim? Exato, só que vai ser bem mais difícil, porém ainda vai ser possível. Bom, para quem não sabe, diferimento tributário significa postergar a necessidade de pagar impostos para um momento no futuro. No caso, o momento é quando você distribuísse os lucros da sua empresa offshore para a sua pessoa física. Então, você que investe em ações da Apple, por exemplo, e aí você vendeu lá e teve um ganho de capital. Bom, se você fez isso na pessoa física, você vai precisar pagar imposto no Brasil sobre esse ganho de capital. Agora, se você fez isso por meio de uma empresa offshore, bom, no momento em que você fez a venda, ao menos, você não vai precisar pagar esse imposto. Você vai conseguir, portanto, deixar esse dinheiro no seu bolso para reinvestir e gerar juros sobre juros. E só vai pagar imposto um dia quando tirar da empresa offshore, se é que você vai fazer essa distribuição de lucros. Diferir o imposto, empurrá-lo para sempre com a barriga, sendo essa uma das principais vantagens de você trabalhar com empresa offshore com as regras como estão hoje em dia, e justamente essa
que o governo quer acabar, porque agora ele diz que você que tem empresa offshore vai precisar pagar imposto sobre os lucros apurados pela empresa no seu balanço anual, ainda que não distribuídos. Ou seja, não vai dar para empurrar com a barriga para sempre. Porém, na mesma MP, tem lá a previsão de que você vai poder utilizar eventuais prejuízos para poder fazer a dedução ali, para abater dos lucros apurados por essa empresa offshore, desde que os prejuízos tenham sido apurados em data posterior àquela que essa MP surtia efeitos e ainda anterior aos lucros. Mas isso é uma questão contábil. O ponto é, eventualmente, se você está investindo na pessoa física, aí você comprou lá as ações da Apple por $100 mil, no final do ano elas estão valendo $120 mil, dependendo da forma como você entender o texto dessa MP, isso significa que você vai precisar pagar imposto sobre a valorização da ação, do lucro cambial também, ainda que não realizado. Agora, se você está investindo pela empresa offshore, aí você tem esse lucro, ainda que não realizado, eventualmente teria de pagar um imposto ali, mas você pode jogar prejuízos para dentro da empresa para evitar que tenha lucros apurados. Por exemplo, financiar um imóvel e ter que pagar a parcela de financiamento desse imóvel, trazendo um prejuízo para dentro da empresa, entre outras alternativas. O que significa que não vai acabar o diferimento tributário, apenas vai torná-lo mais complexo. Agora, você vai precisar fazer um ajuste fino na sua empresa, que é o seu veículo de investimentos no exterior, a fim de evitar que você tenha lucro. Um ajuste fino na contabilidade, para permitir o diferimento tributário. Então, essa medida provisória ela não tem o condão de acabar com essa ferramenta. Ela só dificulta, torna mais caro e menos acessível para a classe média. O que, convenhamos, é ruim, porém não é o fim do mundo. Basta você jogar mais dinheiro ainda para o exterior para que essa empresa faça sentido. Você que tem aí algum patrimônio no Brasil e quer se proteger dos riscos do nosso país, dos riscos do nosso governo. Agora, para a empresa offshore fazer sentido, eventualmente você vai precisar ter mais patrimônio no exterior para poder arcar com os custos dessa contabilidade, coisa que antes talvez você não precisasse. E outro ponto que é importante de mencionar é que essa MP 1171 ela vai incidir sobre aquelas empresas que estão sediadas em paraísos fiscais ou em empresas com regime fiscal privilegiado e ainda aquelas empresas que, mesmo que estejam em um país que não é paraíso fiscal ou que não seja um regime fiscal privilegiado, não possuírem 80% da sua renda de natureza de renda ativa. Em outras palavras, o que isso está dizendo é que ficaram de fora aquelas empresas que estejam em países que não são paraísos fiscais e que possuem renda ativa, empresas operacionais. Essas aí, a princípio, não vão ser afetadas. Então, você que é engenheiro de software, por exemplo, e usa uma empresa offshore para fins de fazer aí o seu serviço, desde que essa empresa não esteja em paraíso fiscal, desde que essa empresa não seja um regime fiscal privilegiado, bom, aí você provavelmente não vai ser afetado por essa legislação, considerando que mais do que 80% da sua renda é renda ativa, é decorrente de atividade empresarial. Pode acabar sendo afetado por outras regras de CFC no geral, por exemplo, mas essa MP, se aprovada da forma como está, ela não vai afetar. Mas cuidado, tem muita gente que está com empresas aí em alguns países que, embora não sejam paraísos fiscais, a estrutura em si é um regime fiscal privilegiado e vai ser afetada sim. Então, eventualmente, esse pessoal de empresas operacionais que não são para investir no exterior e sim para ter um negócio realmente, vai precisar também fazer uma adaptação na estrutura, talvez uma redomicialização fiscal, algo nesse sentido. E aí o pessoal me pergunta, Guilherme, você está colocando fé aí que essa MP vai passar? Bom, e a vida é uma caixinha de surpresas. Nas outras 2 ou 3 tentativas que eles tentaram passar algo semelhante no Congresso Nacional, isso daí não passou. Porém, conversando com outros profissionais da área, pessoas que estão mais adentro do meio político, eu
tenho a informação de que, dentre as outras tentativas de se passar algo semelhante, essa daí provavelmente é aquela que tem o maior potencial de passar pelo Congresso. Ainda que o texto eventualmente vá sofrer algumas alterações, não vai passar exatamente como está essa MP editada pelo presidente. O potencial de passar, infelizmente, ele é grande, sim. É isso que eu tenho dito para meus clientes e alguns amigos também. Agora, definitivamente, isso não significa que empresas offshore não vão fazer sentido para investimentos no exterior. Muito pelo contrário, investir no exterior definitivamente tem se mostrado cada vez mais imprescindível. E por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.